Bem-vindo ao fim do mundo. Este é o último posto avançado de rocha continental, antes do início do selvagem Mar Antártico. No decorrer de milhões de anos, só umas poucas espécies aprenderam a viver nesse reino de extremos. Mas, escondidas neste isolamento, vivem algumas das criaturas mais surpreendentes. Jardins do Éden, Patagônia. Em sua majestade solene, a Patagônia ficou relativamente inalterada por milênios. Há pouca intervenção humana aqui. Esta terra não oferece refúgio para criaturas comuns. É um reino de ventos intermináveis e impiedosos. Aqueles que conseguem viver aqui estão entre os mais resistentes da natureza. Através de meses de escuridão do inverno, os habitantes da Patagônia conseguiram resistir. Eles esperam ansiosamente a chegada do verão e vida nova. A Patagônia cobre mais de 600 mil quilômetros quadrados na ponta da América do Sul. A Terra tem muitas feições, nenhuma receptiva e poucas familiares. Este é o lugar mais vazio do continente. Além das primitivas planícies patagônicas que são do tamanho de nações, estão outros milhares de quilômetros de costa irregular. Ao longo dessas margens áridas, visitantes estranhos chegam. Criaturas tão estranhas e indomáveis quanto a própria região. Este é o elefante marinho do sul. Por milhares de anos, machos vigorosos como este arrastaram-se para as praias da Patagônia, levados pelo instinto do acasalamento. Com quase 3 toneladas e cerca de 6 metros, suas exibições de machismo são ensurdecedoras. Para o vencedor, o prêmio: um harém de gorduchas sereias.
Apesar dos sons e da fúria dessas batalhas sangrentas, raramente elas são fatais. O perdedor provavelmente voltará para lutar outro ano. Com o peito protegido por grossas camadas de pele e os corpos com um terço de gordura, estes gigantes se recuperam rapidamente até de brigas mais violentas. Elefantes marinhos não se sentem em casa na terra. Essas fêmeas foram para a praia com relutância, bem a tempo de parir um único filhote. Um começo acidentado, mas sem nenhum dano quando se nasce com 36 quilos. Mãe e filho criam um elo instantâneo, gravando na mente voz e cheiro um do outro. Nos próximos 24 dias, as mães e suas crias ficarão inseparáveis e praticamente imóveis. A primavera nessas praias é devotada principalmente à amamentação e ao descanso. Nenhum alimento aqui jamais é desperdiçado. Em cerca de 3 semanas, o rico leite gorduroso da mãe triplica o peso do bebê. Mas a mamãe perde de 1/3 a metade do peso dela. A fome logo a levará de volta ao oceano. Em breve, o filhote não ouvirá mais o chamado dela. Depois de dar a cria, ela nadará para longe e para sempre. O filhote ficará em terra, sozinho, vivendo de sua gordura. Em 2 meses, o instinto o levará para seu verdadeiro lar, dentro do mar. Tendo derrotado todos os rivais, este macho ganha o direito de procriar com qualquer fêmea em seu território. Embora lhe falte graça, o imenso macho não é totalmente insensível. Quando ele acasala com a fêmea muito menor do que ele, é lado a lado. Desta maneira, o macho se aproximará das 20 ou 30 fêmeas que ele ganhou nesta estação, nas areias da Patagônia. Centenas de quilômetros no interior, na direção dos Andes, a população dos moradores da Patagônia é espalhada, absorvendo o calor que for possível no vento gelado. No alto, os côndores andinos flutuam com suas longas asas. Aqui, o abutre pré-histórico encontra o precioso isolamento necessário para seu estilo lento e cuidadoso.
Os côndores se encontram em poças secretas no alto das montanhas, onde eles banham cuidadosamente a cabeça pelada e arrumam sua plumagem delicada. Nestes santuários ocultos, o côndor tem o tempo necessário para secar por completo suas penas. Suas asas enormes são tão leves que até mesmo um pouco de umidade o incapacita de voar. Os côndores repousam, se banham e se alimentam em comunidade. Já seus ninhos são solitários, elevados e escondidos dos outros. Em anos intercalados, um par que se liga por toda a vida inicia novamente um lento e gracioso cortejo. O macho pode ficar dias ou semanas convencendo a fêmea a acasalar com uma elaborada dança de suas asas. Uma alta campina em degelo é o retiro predileto do guanaco. Dentre os últimos camelos verdadeiramente selvagens, o guanaco está em casa em praticamente todos os cantos da Patagônia. No verão e no inverno, eles têm sua única proteção na lã de seu corpo. Um bom banho de poeira afofa seus pelos, dando isolamento perfeito. Os gritos da competição dos machos anunciam a chegada do verão. Embora vivam juntos em rebanhos informais durante o inverno, agora os machos se perseguem. O tormento mútuo continua durante semanas, enquanto os machos disputam territórios e haréns. Os machos jovens, excluídos do rebanho, imitam ansiosamente. Estão apenas praticando como sobreviver. Mas na Patagônia, a brincadeira normal da juventude pode ser fatal. Este simples acidente é um golpe de sorte. Para o puma. O felino se regala com a caça diversas noites, escondendo-a cuidadosamente durante o dia. Quando o puma termina, os restos significam vida para muitas outras criaturas. Nesta terra cruel, nada é desperdiçado. O côndor andino, um carniceiro, é um dos maiores pássaros do mundo. Com sua impressionante envergadura de asa de 3 metros, o côndor usa correntes de vento para planar durante horas a fio. Ele conserva a energia preciosa batendo as asas poucas vezes. O ponto mais forte do côndor é sua visão.
Ele avista comida a uma distância de quilômetros. O côndor estuda um local com comida até 2 dias antes de atacar. A chave para seu longo histórico de sobrevivência não é a força nem a esperteza, mas a cautela. O bando pousa numa carcaça somente quando tem certeza que é seguro. A hierarquia entre os côndores é simples e direta. Os machos mais destacados comem primeiro e mais. Na hierarquia maior, uma raposa faminta tem de ser aceita. Apesar de serem grandes, o bico pequeno e as garras fracas são defesas ruins contra um verdadeiro predador. Apesar de menor, a raposa possui o simples mas formidável dom dos dentes. O verão na Patagônia está a toda e tanto comida quanto vida são abundantes. Para as mamães guanaco, o nascimento de um bebê é uma parte da vida anual e sem esforço. No final da primeira hora de vida, este recém-nascido pode correr mais do que um humano. Embora o bebê chamado chulengo seja capaz de se alimentar sozinho em questão de semanas, a mamãe continuará a amamentá-lo por quase 8 meses. O chulengo, com patas acolchoadas feitas para qualquer terreno, um dia conseguirá galopar nestas encostas a 60 km por
No mundo do Condor, procurar comida nessa estação é tudo. Nesses dias, os pais devem voar para casa com a goela cheia de carne. No ninho, tudo mudou. Apenas 3 meses atrás, este bebê desajeitado saiu da casca e já é quase tão grande quanto a mãe. Este exigente filhote dá trabalho em tempo integral aos pais. Ele pode consumir 1/4 de seu peso numa única refeição. O bebê não tem como sair do ninho e nada para fazer, a não ser pedir comida e crescer durante meio ano, até sua plumagem cair e ele ter asas verdadeiras de condor. Na costa da Patagônia, a vida se move a um ritmo bem diferente. Um exército movido pela urgência acaba de invadi-la. Esses animais são pinguins de Magalhães, também conhecidos por seu zurro, como pinguins asnos. Pinguins de Magalhães são moradores não de campos de neve e blocos de gelo, mas de águas meridionais temperadas e destas praias desertas. Este grupo inteiro, cerca de 200 mil aves, são machos. Eles vieram a esta parte ressecada de terra para procriar, como seus antepassados o fizeram por gerações. A cada poucos metros existe um ninho pertencente a um desses machos. De alguma forma, o macho encontra o mesmo ninho que ele deixou 6 meses antes. Ninho ao qual ele retorna todos os anos de sua fita. Não é uma casa lá muito boa, mas ele aguardará com a própria vida, pois ela lhe garante uma chance de acasalar. Durante 2 semanas, os ninhos são escavados, limpos e decorados, aguardando a chegada das fêmeas. Uma bela manhã, as lustrosas senhoras aparecem. Depois de nadar 2.400 quilômetros desde as águas mais quentes do Brasil, esse é o primeiro terreno seco que elas tocam em 6 meses. Cada fêmea escuta um chamado especial. Em algum lugar, entre os 200 mil machos, está seu parceiro da vida toda. Este par reconhece a voz um do outro, por mais que demore. A reunião é entusiasmada, mas pouco tempo é perdido com as preliminares. Eles copulam repetidamente nos primeiros dias para assegurar que ela conceba. Por fim, é hora de inspecionar o ninho, um termo generoso para este poeirento buraco no chão.
Esta será a única morada do casal durante 5 longos meses. Por mais pobre que seja, este ninho é bem melhor do que muitos outros. E outros machos tentarão roubá-lo. Embora sejam pacíficos o resto do ano, hoje os ânimos estão quentes. A lição é dura. O vitorioso alardeia seu triunfo. Ele defendeu com sucesso as únicas coisas que importam agora: uma fêmea e um ninho. O perdedor fica com suas feridas. A vida é dura para uma ave marinha que tem de passar o verão no deserto. Mas algumas poças esparsas oferecem um oásis essencial. Aqui os pinguins podem matar sua sede e livrar sua pele da poeira e da fuligem desta terra árida. Para aqueles que vivem na periferia da colônia, a trilha da lagoa para o ninho pode ser uma provação de quase 2 quilômetros. Em casa, eles têm de aturar a constante intrusão do curioso guanaco e uma espécie de aves que não voa, chamada ema. Perto dali, um dos animais mais raros veio fazer uma visita nas baías. Dentre os gigantes mais gentis, a baleia franca austral é golpeada sem parar pelo mar revolto em torno do Cabo Horn. Nas baías rasas da Patagônia, elas têm paz para acasalar e criar os filhos. Cada fêmea adulta vem de cada 3 a 5 anos para ter um filhote de mais de 1 tonelada, que é gestado por cerca de 12 meses. Estas baleias tranquilas são sensíveis ao toque. Mãe e filho se acariciam, raramente se distanciando para além do alcance. As baleias brincam sem parar, navegando pelas baías, erguendo suas caudas ao vento onipresente da Patagônia.
Após 40 dias de incubação constante, nascem 2 filhotes do casal de pinguins. Cuidar deles requer toda a força de ambos os pais. Pai e mãe se alternam constantemente pescando e alimentando os filhotes de apetite insaciável. Qualquer força que lhes reste é gasta defendendo as crianças e a si mesmos de mandriões saqueadores, predadores e carniceiros que devoram toda a carne que encontram. A concorrência constante elimina os fracos. Nos meses secos da Patagônia é frequente não haver o suficiente para todos. Ancestrais do tatu peludo já estavam aqui bem antes dos Andes surgirem. Onívoro e com uma carapaça, ele personifica a sobrevivência. Mas até ele precisa escavar para fugir de predadores, encontrar comida e se abrigar do calor e do vento. Na Patagônia, o vento é conhecido como La Escoba de Dios, a vassoura de Deus. Ele varre tudo que é fraco ou vacilante, deixando uma miragem seca de arbustos anões. Mas nessa dura diversidade, criaturas maravilhosas se desenvolveram. A mara da Patagônia, com 60 centímetros de altura, parece um cruzamento selvagem de cobaia e lepre. Ela amamenta os filhotes durante vários meses, à medida que eles crescem e aprendem a pastar nesta vastidão desolada. Encontrada apenas nas campinas e estepes da Patagônia, a mara pode correr a uma velocidade acima de 40 km por hora. Um terreno erodido no meio do nada é o local preferido da estranha Emma. E mais estranhos ainda são seus hábitos familiares. A mãe é o macho. Em um ninho escondido perto desta lagoa, ele incubou e chucou cada um desses bebês. Várias fêmeas vieram, botaram os ovos e foram embora. A ninhada inteira é dele agora, cabendo a ele protegê-la e criá-la. O outono está se aproximando e os dias ficam cada vez mais hostis. O último visitante de verão da Patagônia chega para ter a próxima geração. O leão marinho austral. Um descuidado filhote não faz ideia de que sua breve infância será de uma incrível crueldade. Os enormes leões marinhos machos travam disputas constantes, frequentemente pisoteando os próprios filhos na luta para controlar o território. O barulho e o caos podem desorientar os pequenos, espantando-os da colônia principal. Na periferia, eles encontram agrupamentos violentos de machos adolescentes. Um filhote inocente pode se tornar um fantoche na feroz demonstração de domínio.
O filhote não consegue ouvir o chamado da mãe. Ao procurá-la, ele se perde na parte mais perigosa da colônia. Estes machos quase adultos sem juba não parecem muito diferentes das fêmeas, mas são. Fervilhando de hormônios e impedidos de procriar por machos maduros, a frustração dos adolescentes alimenta demonstrações cruéis de força. É frequente eles matarem filhotes nestas demonstrações, mas este tem sorte. Ele entra no território de um macho adulto, uma fronteira que os adolescentes não se atrevem a atravessar. Finalmente, o bebê maltratado encontra alívio num grupo de outros filhotes e mães. Sua mãe pode estar fora com outras fêmeas inquietas que estão ansiosas para voltar ao mar. Desde que seus filhos têm cerca de uma semana de idade, as mães os deixam por dias a fim de se alimentar e surfar. Mas os leões marinhos não são os únicos mamíferos grandes a procurar comida nessas águas. Baleias assassinas patrulham as praias atrás de filhotes desavisados. Filhotes de leão marinho que elas engolem inteiros são um manjar. As baleias assassinas de 10 toneladas aprenderam a se ocultar até quase chegarem à praia. Elas sabem que na maré certa podem agarrar sua presa e voltar a salvo para o mar na próxima onda. Uma de cada 5 mães de leão marinho perderá o filho neste frenesi alimentar que dura 2 meses. Quando o outono chega com seus ventos gelados, os pinguins de Magalhães se preparam para partir da costa da Patagônia. Os novatos, com apenas 2 meses de idade, marcham confiantemente para o mar, para sua primeira viagem até seu local de alimentação no norte. Eles têm de achar o próprio caminho em mais de 2.400 quilômetros de mar. Ninguém sabe como eles mapeiam seu curso. Os
dias ficam mais frios no interior da Patagônia, e os côndores trocam os ninhos elevados. Eles se reúnem para assistir a um ritual. O filhote de côndor está pronto para tentar seu primeiro voo. Mais de 6 anos serão necessários para ele adquirir a plumagem de adulto e assumir seu lugar de direito entre os monarcas do céu. Como côndor, o guanaco vai ficar e suportar o inverno da Patagônia, um mundo de temperaturas negativas e noites de 16 horas. A paisagem da Patagônia logo voltará a ser uma natureza morta e gelada. Novamente, estas torres geladas se erguerão contra os ventos uivantes de outro inverno. Aqui no fim do mundo, há maravilhas que só podem se revelar em um lugar que o tempo deixou para trás. O Éden selvagem da Patagônia.